Fala pessoal, como é que vocês estão? Deixa eu tirar o óculos aqui já. Quando eu desenho de perto aqui é difícil de... O óculos atrapalha um pouco, tá? Pessoal, hoje a aula vai ser muito bacana. A gente vai sair finalmente dos palitinhos, dos desenhos de palitinho. E vamos finalmente fazer um desenho com forma humana, tá? A gente já começa aqui, ó, né? Esses desenhos que eu fiz, né? Tem aqui uma silhueta masculina, uma silhueta feminina, tá? Só que aqui já tem uma das coisas mais superestimadas do desenho, na minha opinião, tá? Que aqui, pessoal, é uma coisa que muita gente toma como verdade absoluta, tá? Que são o quê? As proporções de cabeça para corpo, tá? O que a gente tem aqui? Provavelmente, quem já viu alguma aula, algum até um rabisco assim na internet tentando ensinar a desenhar, tem muito disso, que é o quê? A cabeça, o corpo masculino, ele tem uma proporção de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabeças, né? Tem desenhistas que fazem 8. E o feminino tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e meio, né? Pessoal, isso aqui serve nada mais para você não errar a proporção do, por exemplo, do corpo com a perna, tá? Da relação cabeça, pescoço, tronco, relação de braços, tá? Isso aqui não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque tem mulher que ela vai ser maior que homem, tem homem que vai ser menor que mulher, tem homem que vai ser ainda um jovem, mulher que vai ser ainda um jovem, né? Às vezes você vai ter que desenhar crianças, às vezes você vai ter que desenhar ali um brutamontes, tipo Hulk, tipo Thanos ali, né? Então, assim, isso aqui não é. Porque se todo homem que você for desenhar for uma proporção de 7 cabeças, né? Ou 8, dependendo do caso, vai ficar muito inorgânico o desenho, tá? Às vezes você vai desenhar mais de uma pessoa, vai estar todo mundo da mesma altura, né? Ah, João, mas quando for assim, eu desenho a cabeça menor. De fato. De fato. Isso ajuda muito, tá? Mas aí, por exemplo, o Hulk ali. Que o Hulk ele tem uma cabecinha desproporcional com o corpo. Eu acho que vai ter que desenhar o quê? Umas 12 cabeças. O que não é errado, tá? O que eu tô querendo dizer é que o número de cabeças ele não é um número absoluto, uma verdade absoluta, tá? Ele vai variar, beleza? Por exemplo, se eu for desenhar uma criança, provavelmente aqui 4 cabeças já vai dar, tá? E o que acontece quando você vai desenhar uma criança? Um bebê ali. O que ele tem de diferente da gente? Principalmente representado em desenho. A cabeça da criança é maior que o corpo. Pra dar essa impressão. Entendeu? Então deve-se tomar muito cuidado. Porém, não deve ser descartado. Por quê? Porque eu sei ali, ó, que no corpo masculino, mais ou menos 2 cabeças e meia a gente pode usar pra corpo. E umas 4 ali pra perna. Né? Umas 3,5. A mulher, ela já tem um corpo menor. Né? Ela tem um tronco menor. Igual eu falei, gente, não é todo caso. Tá? Aqui a gente tá generalizando as pessoas. Fazendo o comum. Tá? Enquanto a perna da mulher era maior. O corpo. Geralmente. Tá? Então, como que a gente faz esse desenho? Né? Esses dois desenhos aqui. Né? Sei que X que foi esse que eu fiz. Formas geométricas, gente. É a forma mais fácil de você aprender a desenhar. E eu vou desenhar aqui um corpo humano com vocês, tá bom? A cabeça a gente já viu como faz, né? Deixa eu ligar o estabilizador aqui um pouquinho. Né? Aqui vai ficar muito grande. A cabeça a gente já viu ali como faz, né? Não vou me estender aqui. Fez aqui a cabeça. Beleza? Formas geométricas, gente. Pescoço. O pescoço, geralmente eu já faço assim.
tá? Porém, se tiver difícil, você pode fazer um retângulo aqui. Não tem problema. É importante que essa área aqui esteja reta, tá? Se você quiser começar pelo peito e depois estender o pescoço, também não tem problema. Beleza? Eu acho mais interessante começar pelo pescoço, mas não é uma regra, tá? E a gente faz o peito. A gente percebe que o peito aqui, ele é um quadrado, um retângulo no caso, né? Então, faz aqui o retângulo. É importante que tanto esse lado aqui quanto esse lado aqui, ó, esses dois lados aqui, eles tenham a mesma distância, tá? Pra gente, por exemplo, não ficar com o braço mais pra cá, né? E um braço mais curto, né? Às vezes a gente vai fazer um braço aqui curtinho e o outro grande, né? Aí não vai dar essa impressão legal. Fiz ali, mais ou menos ali, a região do peito. Né? Dá uma analisada aqui a proporção da cabeça pro peito, ó. Para isso que essa aqui serve, entendeu? E aí a gente vai fazer o quê? A região do abdômen. A região do abdômen a gente pode fazer um leve cone. Ou se quiser até fazer aqui mais reto, ó. E depois quando for passar limpo você arruma, também não tem problema, tá? Então vamos fazer aqui a região. Um retângulo menor. Aqui a gente vê o quê? Na parte da cintura dele. Um triângulo. Fez um triângulo. Essa região aqui a gente faz um oval. Beleza? Respeitando sempre a proporção de cabeças que você definiu para o seu desenho, tá? Círculozinho aqui para joelho, mais um ovalzinho aqui, ó, para canela, menor que do fêmur, tá? Porque aqui a canela nossa é menor que a coxa. E aqui a gente vai fazer, como o boneco tá de frente, a gente vai fazer um triângulo aqui para as pernas, beleza? E aí? E os braços? A gente faz o círculo do ombro. A gente vai fazer aqui, gente, um cilindro, né? Um retângulo, né? Mas a gente, como a gente tá vendo em 3D, né? A gente sempre tem que ver aqui, gente, em 3D. Então aqui é um cilindro, beleza? Pode ser feito aqui, ó, um círculo pro cotovelo, tá? Novamente um cilindro aqui por antebraço, tá? Sempre respeitando, gente, a mesma altura aqui, tá? O desenho não ficar com um braço menor que o outro. E aqui a gente pode fazer novamente um quase triângulo aqui para as mãos, não tem problema, tá? Aí, isso aqui é um corpo masculino, tá? Quando você for passar limpo, aí sim, você vai ter que ter estudado um pouco de anatomia para fazer o corpo. Porque se eu fizer isso aqui, obviamente, não é assim que é o nosso corpo, né? Vamos aqui aumentar um pouquinho. Como que é aqui? Opa! Olha que legal. A gente tem essa área aqui do pescoço, né? Vamos desenhar aqui então o corpo dele, né? Do personagem, né? Desenhei ali uma cueca. Aqui a coxa. Puxei aqui retinho, ó, para fazer aqui o joelho. E aqui, ó. Lembre sempre das curvaturas, gente, que o nosso corpo tem. Tá vendo? Respeitamos as curvaturas e aqui faz o pezinho. Tá? Fazer um pezinho mais bonitinho aqui. Beleza. Braços. Então a gente respeita a curvatura do ombro, né? E aqui faz a mãozinha. Fazer a mãozinha fechada. É mais fácil aqui. Mais ou menos isso, pessoal. E se vocês colocarem em prática isso todo dia, né?
Fazer o esboço. Não é uma coisa assim, o primeiro esboço que você vai fazer, gente, que vai, às vezes vai dar certo. Então, colocando em prática o esboço, o contorno, né? Essa line art que a gente chama o contorno do desenho, né? Aí vocês vão conseguir, com bastante prática, fazer o desenho de vocês saírem do palitinho, tá? O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho, pessoal, uma ilustração do Goku já feita. Aqui eu fiz o esboço dele, para quem tiver curioso, tá? Porque assim, gente, muita gente não usa, né, essas formas aqui para fazer o desenho. Tem gente que usa um outro tipo, tá? Uma leve curiosidade, gente, quando eu fiz aqui o corpo da mulher, né, esqueci de falar, né? Geralmente a mulher tem a caixa torácica aqui um pouco mais fino, né? Aí aqui, ó, eu já puxei mais para puxar a curvatura da cintura da mulher, ó. Aqui já faço 2 triângulos, ó. Aí aqui já puxo o corpo dela, tá? É essa parte aqui. Essa parte... Oh, meu Deus do céu. Essa parte aqui, beleza? Mas é igual eu falei, às vezes você quer fazer uma mulher um pouco diferente, né? Às vezes tá um pouco mais magra, né? Você faz mais fino. Às vezes você quer fazer uma mulher mais gordinha, né? Um pouquinho mais, o homem também, né? Então tudo tem que ser analisado. Quando você vai fazer um homem mais gordinho, né? Quando você for fazer o desenho, as tetinhas tem que estar meio caída, né? Aí você fez aqui uma barriga de gordinho, entendeu? Então tudo tem que ser analisado com base no que você quer fazer, tá? Alguns artistas, eles não fazem a caixa torácica aqui, um retângulo. Eles já puxam aqui mais ou menos a uma forma mais anatômica, que é da costela, sabe? E aqui eles continuam o desenho, né? Quando eles vão fazer outras partes do corpo, né? O ombro eles puxam mais para baixo, né? Aí eles já fazem mais ou menos ali o braço, tá? Eu ensinei a forma mais simples, mais fácil de você aprender. Mas nada impede da pessoa fazer o contrário. Para falar a verdade, meus tipos de esboço acaba sendo um pouco de mistura dos dois, né? Como vocês podem ver aqui, o peito eu meio que desenhei o peitoral aqui, né? Logicamente, né? Eu fiz aqui o quadrado. Só que aqui vocês podem ver o quê? Que eu respeitei uma coisa muito interessante, que é a anatomia do personagem. Como esse braço aqui, ele tá levantado, esse peito ele sobe um pouco, né? Esse aqui já mantém normal, né? Então isso, gente, igual eu falei, tem que ser estudado a anatomia, é o mais importante. Aqui tem um desenho, pessoal, do Goku, tá? Desenho aqui rapidinho. Tá rebatendo aqui um poder. E aqui, pessoal, tem duas coisas que a gente pode fazer para melhorar esse poder aqui. Perdão, para melhorar esse desenho aqui. Poder de cheio. O que acontece? Anatomicamente correto, tá? Porque o que acontece muitas vezes em anime, em desenho animado, né? Muitas vezes eles não vão respeitar 100% a anatomia do corpo. O que não é necessariamente um problema, né? Ele quis representar ali o desenho daquele jeito, tudo certo, tá? Mas isso da anatomia também é interessante, tá? Muitas vezes eles fazem uma coisa ali diferente da outra, mas o básico da anatomia tá feito ali. Então o desenho não fica naquele vale da estranheza, beleza? Uma coisa que eu posso melhorar aqui. Gente, olha que legal esse braço aqui. Esse braço aqui do Goku, parece que ele tá simétrico, sabe? E não é bem assim que funciona, né? Parece que esse lado aqui tá igual a esse, né? E a gente sabe que não é bem assim que funciona. O braço do Goku tá esticado. Então, uma coisa que dá pra gente melhorar aqui. Quando a gente estica o braço, né? Principalmente o Goku, que ele é um lutador, né? Ele é uma pessoa forte ali.
tem que ter a região do tríceps aqui, ó. Olha lá como já melhorou, hein? A gente saiu disso aqui pra isso aqui. Que é a região do tríceps aqui, do Goku. E uma outra coisa que eu vejo muito, cara. Muito. Eu acho que é uma das coisas que eu mais vejo. Aqui a gente tá o Goku, né? Flexionando levemente ali o braço pra receber o golpe. Só que o que acontece aqui, gente, ó. O seu ombro, ele não cruza a linha do braço, do bíceps ali. Isso aqui não existe, cara. Isso aqui já existe, né? Vou melhorar um pouquinho aqui o desenho. Né? Dragon Ball é meio quadradão, assim, a anatomia, né? Aqui já tá mais parecido, né? Então a gente apaga aqui. Ou se quiser fazer mais tranquilo, assim, ó. Gente, aqui já é bem melhor. A gente consegue ver aqui o braço do Goku certinho, tá? São dois exemplos ali só no braço que eu coloquei, né? Que é a parte que o Goku não tá coberto. Pra gente ver que às vezes a anatomia é muito importante ali quando a gente vai desenhar. Pra compreender, pra não fazer um erro grotesco, tá? Uma outra coisa interessante que eu quero mostrar pra vocês. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a line art, o esboço, perdão. Aqui é o esboço do Goku, né? E aqui é o desenho o desenho principal, line art. O que aconteceu aqui? A calça do Goku ela é larga. Então vocês percebem que eu não fiz a calça colada na coxa dele? Ela tá longe, ó, da coxa. A calça do Goku ela é larga, ó. Tá vendo? Se eu desenhasse ela coladinha aqui com o esboço, ia ficar aquela calça colada. E o que não é característico dele, ele usa essa calça, né? A roupa aqui, ó. Aqui até vai um pouco, mas aqui já tá sobrando, ó. Que aqui tá erguido, né? Tá um pouco mais colado com o corpo essa região aqui. Aqui já tá sobrando. Então é importante analisar, gente, como você vai fazer a roupa encaixar nos personagens, tá? Aqui eu fiz um esboço, né? Um esboço de lateral aqui de um personagem qualquer. E aqui, né? Eu fiz a camiseta no corpo da pessoa, tá? O que acontece, gente? Se você faz muita dobrinha, vai ficar um desenho muito esquisito, né? A dobrinha da roupa. Então, até pra isso, você vai ter que respeitar a anatomia. Principalmente aqui, você vai ter que respeitar a anatomia, porque é a física da roupa. Entendeu? E isso é uma das coisas que mais cai no Vale da Estranheza ali. Então, o que acontece? Eu desenhei aqui, ó. Eu vou passar de vermelho por cima, não tem problema. Aqui é a linha do ombro, mas eu não achei necessário aqui fazer uma coisa assim. Porque a roupa é um pouquinho larga pra pessoa. Então, fiz aqui. Ela é um pouco, ao mesmo tempo que ela é um pouco larga, ela é um pouco justa aqui na parte de cima. Mas o que acontece? Essa pessoa aqui, ela não tem um corpo padrão do Goku. É uma pessoa, um padrãozinho ali, mais, entre aspas, normal, tá? Geralmente embaixo do braço, a gente pode fazer uns risquinhos assim, ó. Igual tá aqui no preto. Tá? Que é a linha de baixo do braço. Que às vezes quando a pessoa tá muito assim, ó, né, com essa parte aqui colada, assim,
Embaixo do braço forma. Aí eu desci direto lá pro cotovelo. Aí sim eu fiz um pouquinho ali de dobra, né? Dobrei mais um pouquinho aqui. E como ela é uma blusa ali cano alto, né? Então só termino ela ali. E pra região do corpo? Eu fiz mais um pouquinho aqui. Essa pessoa, ela tá com a camiseta por dentro da calça. Então, sobrou um pouco de camiseta aqui, porque ela tá enfiada dentro da calça. Aí eu fiz isso. Entendeu? São coisinhas ali pra você prestar atenção quando você pode pegar fotos de revistas, de internet e, e estudar com base nelas. Beleza? Não tem como eu ensinar 100% disso. É uma coisa que você vai ter que perceber vendo foto, vendo é, bastante coisa de desfile também, sabe? O pessoal usa aquelas roupas bastante diferente. Aí às vezes é até legal. Ali às vezes você vê uma coisa assim que às vezes uma roupa casual assim não vai proporcionar, sabe? Tá? E aqui, pessoal, né? Eu fiz um desenho da cintura pra baixo, né? Um corpo ali masculino, tá? A gente pode ver por essa região aqui, né? Essa parte aqui, ó, que eu desenhei, ela é um pouco mais larga, né? Uma coisa que eu não preciso falar, né, gente? O corpo feminino ele é um pouco menor aqui, né? Então, o quadril masculino, ele é um pouco mais reto, tá? Então aqui é um corpo masculino, né? Mas aqui eu quero fazer uma calça mais justa, tá? Então a gente vai pegar o quê? Vamos fazer a região da calça aqui. Com base no que eu sei, tá, gente? Fizemos aqui a baguilha da calça, beleza? Como a calça é justa e eu quero fazer um personagem um pouco mais forte, vou fazer um risquinho aqui, ó. Como a calça é justa, eu tô respeitando aqui o espaço da anatomia, tá? Então aqui vai ter a dobrinha do joelho, ó. Aqui eu vou fazer mais uns risquinhos, porque tá chegando aqui na perna. Beleza, aí. Aqui eu posso puxar um pouquinho assim, ó. Beleza? Isso aqui dá um pouco a impressão de que dá de lado. A perna ajuda, tá? E aqui eu faço um sapato, tá? Pessoal, e por último, mas não menos importante, eu sei que muita gente tem, eu inclusive, muitas vezes, tá, gente? Não é porque eu tô ensinando aqui o básico, eu sei tudo sobre desenho, tá? Mãos e pés. Gente, isso aqui é uma dificuldade pra todo mundo, tá? Mas tenta ver uma coisa. É desafiador, cara. Isso é legal. Tenta ver isso como algo legal. Ser desafiado no desenho, cara, aprender uma coisa que você não sabe é legal. Porque depois que você aprende, fica tão orgânico, né? Então é legal, às vezes, você tem um desafio ali pra desenhar. E aqui, gente, eu vou fazer aqui mais ou menos o esboço da mão aqui pra vocês. Como eu desenhei esses, tá? Como eu desenhei aqui a mão? Eu fiz primeiramente um quadrado aqui pra mão. Eu quis fazer essa região aqui, ó, um pouco curvinha, tá? Tem gente que não faz, igual eu falei, cada um tem seu estilo de desenho, tá? Eu preferi fazer, beleza? Eu gosto, eu acho mais orgânico assim. Cortei aqui, ó, a palma da mão, mas o que acontece? Eu estendi aqui um pouquinho, tá vendo? Fiz uma meia lua aqui. Aqui, ó, eu puxei um triângulo pra baixo. Tá vendo que formou um triângulo? Deixa eu pintar até em roxo aqui, ó. Mais roxo. Fiz um triângulo aqui, tá vendo, ó? Que é mais ou menos esse aqui, ó. Do nosso dedo. Tá? E aqui eu faço quadradinhos.
pra mão, né? Polegar ali eu fiz 2. E o que acontece? Aqui. Nós temos 3 dobrinhas pra mão, né? Nós não temos 2. Porém, gente, na minha percepção de desenho, né? Não é errado você querer fazer assim e até fazer assim, tá? Não é errado. Na minha percepção de desenho, se a mão tá esticada, eu prefiro fazer assim, porque quando a mão tá esticada, eu raramente vou dobrar o dedo, né? Eu preferi fazer só essa parte aqui para conseguir discernir melhor a distância entre os dedos, né? Então aqui eu discerni a distância entre os dedos, né? E aqui eu puxo o desenho, né? Puxei o desenho aqui, quadradinhos. Aqui eu já fiz a parte, né, da mão. Toda mão é assim, João? Não. Tem mão que é assim, né? Tem mão que é assim. Vai da pessoa. Beleza? Obviamente, gente, vamos ali respeitar a anatomia, né? O dedo médio é um pouco maior. Porém, depende do seu estilo de desenho, igual eu falo sempre. Porque quando a gente vê One Piece, dá a impressão, eu não vi muito bem ao fundo assim, não vi bem certinho, mas dá a impressão que o dedo deles são todos retinhos assim, né? São todos iguais. Mas aí já é o traço do autor. Ele já determinou que os personagens vão ser daquele jeito. Então não tem um problema ali. Entendeu? E pé, gente. Pé, eu fiz ali um cano, né? Lembra, gente, sempre de pensar no objeto 3D, tá? Aqui eu fiz um triângulo menor pro calcanhar. O calcanhar ele não é reto, tá, gente? Ele vai um pouquinho pra fora. Ele não é assim, o calcanhar, né? E aqui, como o pé tá meio em diagonal, eu fiz um outro triângulo, né? E quando eu passo a limpo, daí, né? Eu faço aqui a bolinha do calcanhar. Faço aqui, ó, respeitando. E faço aqui o pezinho. E o pezinho tá feito. Tá? Esse é um pé semi-direcionado pro lado. Aí, gente, vocês perceberam que o quê? Que essa região aqui é um quadrado. Que essas regiões aqui a gente pode determinar com triângulos. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se eu vou desenhar um pé de lado, eu tenho que imaginar esses objetos aqui que eu desenhei no ângulo que tá. Você percebeu que aqui, ó, eu desenhei um triângulo, eu desenhei outro e ficou um. É esse aqui. Esse triângulo maior aqui, que tá de assim pra gente, tá aqui. Esse triângulo menorzinho aqui, tá aqui. Aí eu vou desenhar o pé. Óbvio, gente, a gente tem que respeitar a curvatura da anatomia, né? Aqui tá o pé desenhado, ó, de lado. E a mão? Gente, isso aqui é um quadradinho, né? Mas se a gente vir ele de frente, né? Se a gente ver ele de frente, né? Ele é um cubinho, né? Ele é um retângulo menor. E quando a gente fecha a mão, fecha os dedos, ele é um retângulo muito maior, por interferência dos dedos, né? Então aqui, gente, a gente vai levar em conta o quê? O dedo, né? Quando a gente tá fechando a mão aqui, ó, é essa parte do dedo aqui, ó, daqui até aqui, que fechou, né? Tem um pequeno nívelzinho aqui, ó, que são as áreas das juntas. Tem muita gente que desenha a mão assim, ó. É igual no cotovelo, no joelho, sabe? Também ajuda.
Que aqui você vai ter que fazer o quê? Entendeu? Mas não é só dedo. Tem essa parte aqui da mão. Então a gente vai fazer aqui a parte da mão que ficou. E o polegar. Cara, o polegar ele é chatinho de fazer aqui, né? O polegar ele vai. Como é que a gente faz o polegar? É sempre bom a gente ter uma referênciazinha ali. Não tem problema, tá, gente? Você tá aprendendo a desenhar ainda, então tudo bem ter uma referência. Você pode até tirar fotos sua, né, com poses, para você ir olhando e desenhando ali, tá? Para ter esse tipo de referência. E aqui vai estar uma mãozinha desenhada. Mãozinha fechada. Beleza? Ah, mas eu quero desenhar a mão, sei lá, um ângulo diferente, João. Então você vai ter que pensar no quê? Esse quadrado, eu quero fazer a mão um pouco de lado. Então o quadrado a gente tem que imaginar esse cubo aqui um pouco de lado, né? Ele é um pouco de lado assim, ó. Aqui a gente tem essa divisão aqui, ó. Então a gente pode pegar esse aqui, né? E aqui a gente faz os dedos, né? Os dedos vão cobrir um pouco um ao outro, porque tá de assim, né? A gente faz aqui o polegar. Fez aqui o desenho da mão. Isso aqui, gente, é o mais difícil, eu considero, para você desenhar, tá? Isso aqui porque são pequenas formas geométricas para você aprender. Não é tão fácil, igual ali o tronco, que é só um quadradão, né? São muitos ossos que a gente tem na mão, então são muitas forminhas geométricas, né? Que a gente vai ter que estudar e ter que aprender. Não tem como. Às vezes até tem, né? Você sai daqui já vendo isso aqui, conseguindo replicar perfeitamente, tá? Isso aqui é com muita prática. Quando você olha um desenho, você tem que saber o que é aquela forma, né? Porque se você imaginar o pé só como esse triângulo e não como uma imaginação 3D dele, né? Opa! Não com uma imaginação 3D dele, você vai ficar sempre nesse triângulo. Aí você vai conseguir fazer só esse tipo de pé. Entendeu? Sempre imaginar como é visto essas formas de outros ângulos, tá? E mão, gente, tem toda essa dificuldade, ó. O quadrado tá aqui, ó. E muitas vezes, se a mão tiver mais de lado, aí o quadrado vai ter que ser isso aqui. Mas às vezes o formato da mão não é tão quadradinho. Ó. Tá vendo que aqui deu um pouquinho, deu uma curvatura? Quanto mais eu faço assim, mais curvado fica, ó. Então às vezes vai ter que ter isso aqui, ó. Né? Então isso aqui, gente, deve ser muito estudado, tá? Cada parte da mão, né? Cada parte da mão que dobra, ó. Isso aqui dobra, ó. Não tá dobrando só os dedos, tá dobrando essa parte aqui também, tá vendo, ó? Ó. Tem como dobrar só os dedos? Dobrar só os dedos? Nem tem como, né? Então essa parte aqui também dobra, assim dobra, né? Então tem que ser muito estudado. O que você pode fazer? Lembra quando a gente fez o rosto ali dos personagens, né? Do Goku, do Superman, da Elsa, do Neymar, né? A gente pegou o rosto e traçou ali o esboço daquele rosto. Então pega uma foto de mão, tira a foto da sua mão assim, assim, assim e faz ali um esboço dele, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui, sei lá, vamos pegar aqui essa parte assim, o quadrado, né? A pontinha do dedo aqui, ó, tá vendo que ela virou, né?
A pontinha do dedo lá. O que aconteceu quando eu fiz assim? A pontinha do dedo, ela ficou assim, ó. Olha que bacana. Entendeu? Olha lá. Então tira uma foto, né? Estudem certinho. Essa é a parte mais difícil do corpo, né? As proporções ali usem bastante, mas não tenham como uma forma absoluta, tá? Mas é importante para vocês definirem onde vai ser cada parte do personagem. Só que assim também, gente, quando vocês forem fazer um desenho, você não vai ficar desenhando sempre, toda vez, nossa, vou desenhar um personagem. Toda vez eu vou ficar desenhando a cabeça aqui do lado. Não, né? Tenho isso aqui como base. Ah, isso aqui é mais ou menos assim. Ah, isso aqui é mais ou menos assim. Imagina, toda vez que você vai desenhar corpo, você vai ficar desenhando essas cabecinhas aqui do lado? Não tem condição, né? É mais pra você ter uma base. Beleza, gente? A aula vai ficando por aqui. Muito obrigado para quem assistiu. E próxima aula eu vou ensinar um pouquinho para vocês de perspectiva de cenários, tá bom? Ah, gente, só explicar um pouquinho aqui do cabelo, que eu vejo um pouco as aulas depois. Eu esqueci de contar uma coisa aqui. Quando a gente vai fazer um cabelo, e aqui você quer que ele seja 100% liso, você não precisa ficar fazendo bananinha aqui, tá, gente? Você pode só fazer aqui o cabelo. E aqui, se você quiser, você separa por mechas, tá? Cabelo feminino, assim, mas é mais assim. Aí, quando chegar aqui, você separa o cabelo. Tá, gente? Aquele personagem ali que eu fiz, o primeiro que eu desenhei, eu quis fazer ele um pouquinho mais maluquinho mesmo. E a gente vai tanto no maluco que esquece do básico. Tá? Aí, ó. Beleza, gente? Muito obrigado. Falou! Próxima aula é a última, tá bom? Tamo junto, pessoal.